Evangelho de João, capítulo 20. João, capítulo 20, verso 19. Vamos falar hoje de um tema muito importante. Eu acho que é o maior tema na vida cristã. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Sem ela a gente não consegue nem ter certeza que Deus existe. A fé é o princípio de tudo, né? É o firme fundamento, né? E vamos falar hoje de uma pessoa que precisou ser curado, precisou ser transformado para que viesse crer. Amém? Louvado seja Deus, né? Senhor Deus, obrigado, Pai, mais uma vez, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem cuidado de nós, e que o Senhor nos conduza nesta noite, nessa leitura, e que nós possamos, através da Tua palavra, alcançar a nossa libertação. Deus, que tudo esteja, Senhor, esteja no Teu controle, que o Senhor tenha domínio de tudo o que vai acontecer aqui. Que eu diminua, o Senhor cresça, apareça através da minha vida. Que nada seja para engrandecer esse humilde servo que aqui está, mas para que a Tua honra, a Tua glória, Senhor, seja dada a Ti mesmo, Pai. Porque de mim, Senhor, eu não sei fazer nada. O Senhor é quem sabe fazer tudo e cuidar de todos. Pois eu Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém? Diz assim, posso ler? Diz assim: naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes dos judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida, lhe mostrou as mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Versículo 24. Acontece que Tomé, um dos discípulos que era chamado de o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. E ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas suas mãos, nas mãos deles, e não tocar ali com o meu dedo, e também não puser a minha mão do lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com umas portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E em seguida disse a Tomé: veja as minhas mãos, ponha os seus dedos nelas, estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor, meu Deus. Você creu porque me viu, disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creem. Amém? Eu queria a atenção de vocês nesta noite, e queria que vocês olhassem para mim, não tirassem os seus olhos de mim por nada. Eu queria a atenção total de vocês. Por quê? Porque o que nós vamos tratar hoje neste lugar, o que nós vamos hoje tratar aqui, o que nós vamos dialogar, o que nós vamos meditar neste lugar é fundamental. É a base, é o fundamento de toda a nossa crença. É o fundamento de toda a nossa crença no Senhor. Precisamos firmemente, precisamos ter a convicção, a certeza que o nosso Senhor existe e se faz presente. Mas para isso precisamos aprender que nós devemos ter uma fé sobrenatural e não natural. Nós passamos a vida inteira
a vida inteira nos fazendo perguntas. Passamos a vida inteira olhando nossa volta e perguntando o porquê disso, o porquê daquilo. Passamos o tempo todo nos questionando. Nossa vida é feita de escolhas, e para que haja escolhas, temos que fazer questionamentos. Temos que perguntar sempre o porquê de alguma coisa. Temos sempre que ter certeza que o que estamos fazendo é certo ou errado. Temos sempre que ter certeza que o que está em nossa volta é verdadeiro ou é falso. Temos que ter certeza se a pessoa que está do nosso lado realmente é a pessoa que podemos confiar ou não. Temos que ter certeza que a roupa que nós vestimos, ela serve para que nós venhamos vestir, e até o alimento que comemos, temos que ter a certeza que ele é bom para a nossa saúde. Tudo temos que fazer uma escolha, mas para isso temos que acreditar no que fazemos. Temos que acreditar no que somos. Temos que acreditar nas pessoas. Existem dois tipos de fé: uma fé natural e uma fé sobrenatural. Vamos começar falando da fé natural. A fé natural é aquela fé que a pessoa tem normalmente quando ela levanta, quando ela toma um café, quando ela vai para o trabalho, quando ela volta à noite. Chama uma fé natural. É a fé que ela vai sair para trabalhar e vai voltar viva. É a fé que ela tem que no final do mês ela vai receber o salário. É a fé que ela tem que ela vai vir para a igreja e vai voltar. É a fé que ela tem que o que ela está comendo em casa, olha, custou algum valor. São coisas naturais da nossa vida. É a fé que nós temos que nosso companheiro, nossa companheira é digno de confiança. É a fé daquilo que está diante de nós, daquilo que temos que ver para crer. Alguém faz uma proposta a você e você logo diz: me dá uma prova de que isso é verdade. Alguém faz uma proposta a você e logo você pergunta: como aconteceu? Como é que faz? Como é que deve ser? Aonde é o lugar? Aonde eu posso chegar? O que eu devo fazer? Você sempre faz uma pergunta, esperando obter uma resposta, esperando obter uma certeza, uma prova de que aquilo que estão falando para você é verdade. Por exemplo, eu estou pregando aqui agora, e se eu não ler o texto para você, se eu não te mostrar dentro da Bíblia, eu não estou te dando prova do que o que eu estou falando é verdade. Eu estou aqui neste altar, se você não conhece a minha vida, você não tem certeza que realmente eu estou pregando para você e eu sou um pastor de verdade. Se você não tivesse vindo aqui pela primeira vez, entrado neste lugar, você não teria certeza que aqui era uma igreja. Então, isso aí é uma fé natural. É uma fé que você vê para crer. É uma fé que você tem que pegar para crer. É uma fé que você tem que tocar para crer. É uma fé que você tem que possuir para dizer que é sua, que é seu ou é sua aquela coisa. Mas no entanto, quando nós entramos numa fé sobrenatural, que é a fé em algo que você não vê, que você não sente, que você nunca viu, algo que você só ouviu falar, você precisa de uma fé sobrenatural para acreditar. Aí é que entra a história de Tomé. Tomé, chamado de o gêmeo, um dos discípulos de Jesus, foi chamado por Jesus para fazer a obra. Tomé estava do lado de Jesus. Tomé estava caminhando com Jesus. Levou 3 anos caminhando com Jesus. Tomé viu Jesus fazer milagres. Tomé viu Jesus andar sobre as águas. Tomé viu Jesus ressuscitar morto. Tomé viu Jesus fazer diversos milagres. Que, como menciona João, se fosse escrever a quantidade de milagres que Jesus fez, não teria livro para
colocar como documento de tanto milagre. Mas, no entanto, Tomé tinha um problema. Tomé estava andando com Jesus, mas não tinha sido curado. Tomé estava do lado de Jesus, vendo Jesus curar, mas ainda se encontrava doente. Tomé estava ali do lado do Cristo, vendo Jesus fazer coisas extraordinárias, mas ainda não acreditava no que estava vendo. Tomé, um homem bom, um homem chamado por Cristo, que mesmo andando com Cristo, na presença de Cristo, ainda tinha uma doença espiritual. Ainda havia dentro de Tomé algo que era espiritual, que estava dentro dele, que os olhos não podiam ver. Não era como uma doença, uma ferida que estava ali inflamada, não era como uma paralisia, não era como uma cegueira física, não era como um câncer, não era. Era uma doença invisível. Era uma doença que não poderia ser vista pelas pessoas, a não ser que ela se manifestasse. Era raramente manifesta. A falta de fé nos traz muitas coisas ruins da nossa vida e negativa. A falta da fé sobrenatural. A falta da fé sobrenatural nos traz medo. Era o que os discípulos estavam sentindo quando estavam trancados naquela casa. E a Bíblia diz que eles estavam com medo dos fariseus, com medo dos mestres da lei, porque tinham crucificado Jesus. E eles estavam com medo de fazerem a mesma coisa com eles. Estavam trancados. E quando Jesus chega naquela casa pela primeira vez, Jesus diz assim: a paz seja convosco. E Jesus fala a primeira vez: a paz seja com vocês, para quebrar nele o medo, para que eles viessem reconhecer. Para que eles viessem reconhecer que Jesus era quem estava naquele lugar. Para que viessem reconhecer que era o Senhor que estava ali. Lá em Lucas 24, 39 diz o seguinte: olha, olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem osso, como vocês estão vendo, eu tenho. Lucas faz uma menção que quando Jesus chegou naquele lugar, depois de Maria Madalena ter encontrado Jesus no túmulo, ter conversado com Jesus, ido falar com os discípulos, em seguida, no mesmo dia, no mesmo domingo, naquele dia que Jesus tinha, 3 dias depois de Jesus ter ressuscitado, naquele mesmo domingo, Jesus aparece também para os discípulos e tinha 10 homens numa casa. 10 homens ali trancados com medo, apavorados com medo. E Jesus chega e eles estavam de portas trancadas. Ninguém poderia entrar ou sair, mas Jesus aparece no meio deles. Imagine, nós estamos aqui trancados na igreja, com a porta fechada, trancada, e nós estamos aqui conversando, e aparece uma pessoa que não estava no nosso meio, em carne e osso no meio da gente. Sai todo mundo correndo desesperado, pensando que é um fantasma. Era o que os discípulos pensaram. Aí Jesus fala: a paz seja convosco, olhem para mim, vejam, sou eu, fantasma não tem carne e osso não, eu tenho. Lucas vai mencionar o que João não mencionou. E aí eles se alegram quando Jesus dá a ele as mãos e o lado para eles tocarem e verem. A Bíblia diz que Jesus fez com que eles tocassem. Olha que Jesus fez, versículo 20. Em seguida lhe mostrou as mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres em verem o Senhor. Ou seja, no meio dos 10 discípulos também, Jesus teve que dar uma prova que era ele que estava ali. Jesus teve que mostrar para eles, porque naquele momento o pavor, o medo, a falta de fé estava deixando eles incrédulos. Eles não conseguiam enxergar quem era que estava ali. E Jesus diz: a paz seja convosco. Quando Jesus se apresenta para eles, o medo acaba e eles se alegram. Ou seja, estavam sozinhos, desesperados. Jesus chega, vem a paz no meio deles. Jesus diz: a paz seja convosco. E logo em seguida,
Jesus novamente, depois de mostrar, Jesus novamente fala para ele: que a paz seja com vocês. E Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Jesus faz naqueles homens mortos espiritualmente o que Deus tinha feito com Adão lá em Gênesis 2, verso 7. A Bíblia diz que quando Deus fez o homem, soprou o fôlego de vida e deu vida a eles. Jesus dá o Espírito Santo àqueles 10 discípulos. E naquele momento, eles recebem uma autoridade total. Jesus disse: se vocês perdoarem alguém, essa pessoa será perdoada. Mas se vocês não perdoarem, elas não serão perdoadas. Exemplo é que Pedro, lá em Atos capítulo 5, verso 3, quando Ananias e Safira, eles tentam enganar o discípulo de Jesus, eles tentam dar um a zero, como diz na linguagem da gente hoje, enganar eles através do dízimo que prometeram, da propriedade que venderam, tentam enganar, e Pedro diz assim: por que tu mentiu ao Espírito Santo? E aí Ananias morre. Pedro não perdoou Ananias naquele momento e ele morreu. Novamente a Safira chega e fala a mesma coisa, e Pedro novamente fala e ela morre. Exemplo, a autoridade que Jesus havia dado aos discípulos. Por quê? Porque soprou sobre eles o Espírito Santo e deu uma autoridade. Naquele momento eles estavam tendo esse tipo de autoridade porque estavam crendo no Cristo que não tinha visto. Mudou o tipo de fé dele. Eles agora tinham uma fé sobrenatural e não a natural. 10 discípulos numa casa. Jesus chega, eles apavorados, acaba o pavor e desperta neles uma fé sobrenatural. Mas faltava um. Faltava um homem, um discípulo ainda. Porque Judas havia se perdido, porque traiu Jesus, ficaram 11. Mas na casa só tinha 10. 10 homens ali, e eles alegres. E logo em seguida chega Tomé, alegre, quando Jesus vai embora. E ele diz: olha, o mestre esteve aqui, estava com a gente, nós vimos o mestre. Eles estavam entusiasmados porque eles conseguiram crer e conseguiram ver o Cristo. Conseguiram encontrar Jesus naquele momento. Mas Tomé, com a doença que tinha nele há anos, Tomé tinha essa doença há anos, e Tomé não foi curado. Tomé estava assim há muito tempo e não tinha sido curado ainda dessa doença. Lá em João 11:16 diz assim: olha, quando Jesus pega, que o que Maria manda vir dizer, que Lázaro estava doente. Então Jesus tinha acabado de sair de lá, daquele lugar de Betânia, tinha acabado de sair de lá. Então quando Jesus estava lá, eles queriam jogar pedra em Jesus, matar Jesus, e Jesus saiu de lá e vai embora. E quando Jesus está lá longe, chega uma notícia que Lázaro, o amigo de Jesus que ele amava, morreu. Aí Jesus eu vou ter que voltar. E os discípulos começaram a se apavorar. Mas teve um que disse assim: é maluco? O senhor vai voltar para lá? O povo queria matar o senhor nesse instante. Diz assim, então Tomé, chamado Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos-nos, nós também, a fim de morrer com o mestre. Jesus ia voltar e ele estava com medo de morrer. E aí Jesus disse que ia voltar. E ele gritou: oxe, a gente também vai mais ele para morrer? Vão matar ele, vão matar a gente. Tomé já havia despertado um medo, uma falta de fé há muito tempo. A pessoa não perde a fé de um dia para a noite, gente. A pessoa, assim como não conquista a fé do dia para a noite, ninguém perde também do dia para a noite. Assim como nós também conquistamos a fé de ouvir a palavra de Deus, nós também não perdemos a fé do dia para a noite sem ouvir a palavra de Deus. A fé a gente perde dia após dia, quando nós começamos a questionar as coisas de Deus. Quando nós questionamos: por que, Senhor? O porquê? Eu preciso ver, eu preciso tocar, eu preciso de uma prova. Quando nós pedimos provas a Deus, nós estamos dizendo para Deus: eu não creio, eu não acredito. Tomé, doente, 3 anos andando e não foi curado. E ele novamente abre a boca, e quando ele chega dentro de casa, os discípulos dizem: o mestre esteve aqui, o mestre conversou com a gente, o mestre abençoou a gente, o mestre soprou o Espírito Santo na gente, nós agora temos autoridade do Senhor. Tomé, tu perdeu, tu não estava aqui. Ele abre a boca e fala para Jesus. Ele fala uma coisa muito interessante. Ele responde:
se eu não vi o sinal dos pregos nas mãos dele, eu não tocar ali com meu dedo, também não puser a minha mão do lado dele, eu não vou crer. Tomé pede 3 provas, não é uma só não. Estava tão incrédulo que ele pediu 3 provas. Ele falou para quê? Ele pediu 3 provas. Ele, se eu não vir, se eu não tocar, e se eu não puser as mãos lá pegar. Tem gente que precisa ver, tocar e pegar para crer. Sabe por quê? Porque a fé sobrenatural não está dentro dela, ela está com a fé natural. É aquela pessoa que diz assim, o pastor ora e diz, olha, você está liberta. Você está liberta. A pessoa diz, se eu não ver, se eu não tocar, se eu não pegar, eu não acredito. Seu casamento está abençoado. Se eu não ver, se eu não tocar, se eu não pegar, eu não acredito. Receba o Espírito Santo. Ah, se eu não ver, se eu não tocar, olha, se eu não pegar, eu não acredito. Ela arranja 1000 desculpas para questionar o que Jesus bota diante dela. A Bíblia diz uma coisa bem clara. Jesus vai lá e dá uma resposta. 8 dias depois, ou seja, no outro domingo, Jesus aparece novamente. E Jesus diz assim, a paz seja convosco. E nesse dia Tomé estava. Jesus imediatamente, sem conversar mais nada, vem cá Tomé, bora ter um papo nós dois. Vamos ter um papinho nós dois. E diz assim, uma semana depois, versículo 26, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, e com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Para aí, estava com o quê? Com a porta o quê? Trancada. Como é que porta trancada e Jesus aparece? Já dava para crer de primeira, né? Tudo trancado e o homem aparece, já dá para ver que alguma coisa sobrenatural aconteceu. Como é que uma pessoa atravessa a parede? Tem que ser alguém que tem muito poder para isso. Então, eu não consigo, tu consegue atravessar a parede? Eu não consigo enfiar o dedo aqui para poder passar no vidro. Imagine a parede. Mas Jesus atravessou a parede. Jesus atravessou a parede. Já dava para crer logo daí. Mas ele ainda toma uma de lapada, como diz a gente aqui, né? Toma uma para ele tomar, larga de ser incrédulo. Jesus diz, olha, a portas trancadas. E Tomé estava com eles. E Jesus chegou, ficou no meio deles e disse, que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé, veja minhas mãos. Olha que Jesus fala, Tomé, olha para minhas mãos aqui. Está vendo minha mão, Tomé? Você está vendo a minha mão, incrédulo? Você está vendo, eu sou duvidoso. Você está vendo aqui a minha mão? Olha para ela. Está vendo? Eu estou te mostrando, está vendo aqui? Olha para minhas mãos. Põe o teu dedo nelas. Jesus manda, bota o teu dedo aí, vai. Bota aí no buraco que o prego furou. Vê aí, incrédulo. Jesus pega pesado com ele. Aí depois Jesus diz mais uma vez aqui, ó. Aí diz assim, estenda a tua mão e põe aqui no meu lado. Pega aqui, do meu lado. Olha aqui onde furou com a lança. Tá vendo? Incrédulo. Aí Jesus diz, pare de duvidar e creia. Pare de duvidar e creia. Essa palavra é forte. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou, meu Senhor, meu Deus. Jesus fala, você creu porque me viu. Felizes são os que não viram, mas a si mesmo creram. Mas a palavra é, pare de duvidar e creia. A Bíblia diz, se crer verás a glória de Deus. Sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. O incrédulo, ele não consegue nada de Jesus. O que tem fé natural não consegue nada de Jesus. O que só consegue ver o que pega, só consegue crer no que pega, no que vê, no que toca. Ele não consegue nada de Jesus, porque Jesus está numa dimensão espiritual. E se você quer algo do Espírito, você precisa crer no que está em Espírito. Você precisa crer no que você não viu.
Você precisa crer no que você não tocou, no que você não pegou. Você precisa crer, porque ninguém viu a Jesus depois de 2000 anos. E nós estamos aqui porque acreditamos que existe um Deus e um céu. Acreditamos que existe alguém batalhando em favor de nós, sendo nosso advogado, curando as nossas feridas, trabalhando a nosso favor, lutando em prol de nós. Por isso precisamos crer no que não vemos. Jesus disse: bem-aventurados que não viram e creram. Foi quem viu, quem pegou, quem apalpou. Sabe o que é que acontece com a gente? A gente passa anos na presença de Jesus, mas passamos anos igualmente a Tomé. Sabe o que a gente vê? A gente vê o irmão ser abençoado, ser curado. Chega outro, a gente vê ser curado, vê a vida mudar, vê arranjar um emprego, vê prosperar, vê tudo transformado. Nós estamos vendo, e a gente não consegue ser curado da nossa incredulidade, porque o testemunho dos outros não serve. Eu tenho que pegar lá, eu tenho que estar lá, eu tenho que ir lá. A irmã chega no altar e conta: olha, vou contar um testemunho hoje aqui. Deus me abençoou, irmão. Deus mudou a minha história. Eu não estava lá, eu não vi. Eu não vi. Ela tem que me levar na casa dela para eu ver mesmo, se foi mesmo verdade. Ele tem que me levar lá para eu ver se foi mesmo verdade. Eu quero ver o exame da cura aí. Me mostra um exame aí que tu foi curado. Tem gente que é assim. Isso aí chama incredulidade. Isso aí é a pessoa que precisa ver para crer. Ver para crer. E nós não precisamos, irmão, ver para crer. Sabe por quê? Porque existe uma palavra que se chama fé. E sabe o que é fé? Fé é o que diz aqui em Hebreus. O autor de Hebreus escreve, capítulo 11, verso 1. A fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Amém? Amém? Eu vou ler mais uma vez. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Ou seja, é o firme fundamento. São convicções de coisas que você não vê, mas crê que vai acontecer. Sabe por quê? Se você não tiver uma fé sobrenatural, uma fé fundamentada na palavra de Deus, que é Jesus, você não vai ver a glória de Deus. Você não vai ver as coisas boas que Deus tem para te derramar na sua vida. Você não vai ver os milagres acontecerem. Não foi só Tomé que duvidou, o discípulo também duvidou, mas Tomé foi mais duro. Porque os discípulos se apavoraram e precisou Jesus mostrar as marcas, as cicatrizes. Será que Jesus precisa mostrar cicatrizes a mim, a você? Será que Jesus precisa descer do céu, abrir a mão novamente e mostrar a mão dele ferida para a gente crer que Jesus existe? Será que precisa Jesus descer e mostrar o lado dele de novo? Será que precisa Jesus aparecer dentro da nossa casa com a porta trancada para aparecer e dizer: olha, eu estou aqui, eu sou Jesus, ó, eu vim curar você? Será que precisa? Não precisa. Sabe por quê? Porque se há fé sobrenatural dentro de mim e de você, nós vamos crer, vamos acreditar que Deus irá fazer um milagre em nossa vida, que Deus irá aparecer para a gente, que Deus irá batizar a gente no Espírito Santo como batizou o discípulo, que Deus irá derramar da sua graça, que Deus irá fazer conforme a sua vontade. Nós não estamos vendo, mas acreditamos que o que nós sonhamos, o que nós queremos, o Senhor irá realizar em nossa vida. Seja a libertação do nosso parente, seja a nossa libertação, como também todos os nossos planos de vida. Apresenta o teu projeto a Deus e não duvida não. Não duvida não. Apresenta o teu projeto a Deus e não duvida, porque essa palavra é forte. Jesus disse: pare de duvidar e creia. A palavra de hoje é: pare de duvidar e creia. Pare de duvidar que Jesus pode libertar a sua casa.
Pare de duvidar que Jesus pode te dar um emprego. Pare de duvidar que Jesus pode curar sua doença. Pare de duvidar que Jesus pode fazer um milagre em sua vida, porque João diz que se fosse escrever os milagres de Jesus, livro nenhum do mundo caberia para contar. E se ele fez naquele tempo, continua fazendo, vai fazer na minha vida e na sua. Só é você parar de duvidar. Pare de duvidar. Acredite. Veja com os olhos da fé. Deixe de ter uma fé natural, tenha uma fé sobrenatural.